Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Há viventes que leem o Universo em Desencanto e não sabem o que quer dizer, porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto, diriam que nesta obra estão todas as soluções do mundo. Dr. Carlos, nesta obra estão todas as soluções do mundo? Com certeza, Oswaldo. Com certeza absoluta. Porque com o desenvolvimento do raciocínio, que é aquela terceira parte do relógio do ser humano, o relógio é a cabeça. Tem 3 máquinas dentro desse relógio. A máquina do pensamento, que é ligada à energia elétrica, variante. No segundo, a pessoa pensa uma porção de coisas. Num dia, ela pensou uma infinidade de coisas. É uma energia que não para nunca. E é variante, se a pessoa tiver que estudar, ela sabe o esforço que tem que fazer para cortar a corrente do pensamento. A outra máquina é ligada na energia magnética, 2 máquinas de lapidação que a natureza fez para lapidar a humanidade. A energia magnética são os arquivos mais pesados, formam as imagens, gravam as memórias, mas também a pessoa não controla. Ela não quer pensar numa coisa de repente e fica pensando naquilo. Então, por isso que o ser humano é desequilibrado e variante. Mas a terceira parte, que é a célula racional que estava paralisada, agora com a fase racional e com a cultura da nova fase da natureza, que é a cultura racional que está nos livros Universo em Desencanto, sendo desenvolvido o raciocínio, a pessoa consegue um equilíbrio, uma paz interior, né? Aí vem a verdadeira saúde, não há mais conflito internamente, porque a pessoa conhece o seu mundo de origem, sabe como veio parar aqui nesse segundo mundo e passa a ter condições de deixar de ser aquele animal racional desequilibrado. Isso no coletivo vai se transformar a Terra num verdadeiro paraíso racional que sempre foi sonhado por todos de bom coração. Doutor Carlos, me permita, Oswaldo, aqui uma pergunta. Claro. E quando é o caso daquelas pessoas que trazem, vamos dizer assim, aquelas coisas do passado, ou que têm atuação de ordem espiritual, como dizem, obsessões e coisas do gênero, como é que essas pessoas devam se comportar com relação à leitura do livro Universo em Desencanto? A gente fala sempre brincando que é igual o jogo do bicho. Vale o que está escrito. Inclusive, no outro tema, no outro programa, a gente estava falando nesse sentido. Então, textualmente, o racional superior responde a essa questão, dizendo que se aqueles seres invisíveis com os quais a pessoa tributava, e todos tributam com o mundo espiritual, e monopolizavam, que se tornaram, por fim, obsessores da pessoa, se eles fossem bons no ter contato com a energia racional, com a luz racional, luz divina racional, pura, limpa e perfeita, eles ficariam logo bons. Mas por serem também desequilibrados dentro desse campo, deformados dentro do campo eletromagnético, eles demoram um pouquinho para se render à fase racional. Mas com a energia de Deus, ninguém pode. E a nova fase da natureza está sendo comandada por Deus. O mundo sempre teve dono, mas não estava por conta do dono. Agora, com a fase racional, vai ficando por conta do dono. E esses obsessores, esses espíritos atrasados que fazem atuação magnética, transformando a pessoa num estado de nervos só, né? Inclusive na classificação internacional de doenças, isso é provado no CID-10, né? F44.3, estado de transe ou de possessão. Isso é uma realidade real, acontece muito, e a pessoa se dedicando na leitura do livro Universo em Desencanto vai vencendo. Eu até, particularmente, vários casos de pessoas conhecidas, falavam, lê em voz alta, que fica mais forte ainda para eles também aprender, porque eles também precisam aprender, né? Então isso também se deformaram, também tem que voltar, todos têm que voltar para o verdadeiro estado natural.
Então a leitura é o remédio, a leitura é a solução. E o desencanto, no caso, não é uma desilusão. O desencanto... Sair o encanto, sair a ilusão, né? E o desencanto é alegria, porque é equilíbrio. Com equilíbrio a gente tem satisfação de viver, felicidade de estar vivo, né? E isso aí é o desencanto. O encanto é a ilusão, e a ilusão vem sempre com a desilusão atrás, né? É a reboque. E o livro Universo em Desencanto traz o desencanto da humanidade, porque acabam-se todos os problemas a partir do momento que a pessoa confia naquilo que está lendo. O livro, inicialmente, nos dá provas e comprovações do que ele é, da autoria, da origem que este livro tem. E por ser de um poder supremo, superior a todos estes outros poderes, tem o poder de regularizar, corrigir, mas tudo isto feito dentro de um fator natural. Porque a dose do remédio, ninguém melhor que o Dr. Carlos para confirmar isso, pode, às vezes, provocar mais males do que a cura, não é mesmo? Na homeopatia se diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E o racional fala que a verdade é um remédio muito poderoso, por isso ele nos dá essa verdade das verdades, que estão nos livros Universo em Desencanto, em doses homeopáticas. A pessoa vai sentindo a energia racional, aos poucos vai se equilibrando, vai se curando, vai sendo curada pela energia racional. Por quê? Porque é uma cultura consciente e positiva. Tem base, tem lógica, infinidades de provas e comprovações. Por isso é que tem esse poder sobrenatural de Deus nessa leitura, né? Na verdade, o que a pessoa lê é energia racional transformada em letras, em palavras, em assuntos, nas mensagens do racional superior, essa energia racional materializada, sobrenatural de Deus. Por quê? Porque a gente já falou aqui outras vezes, um cego, um analfabeto, um estrangeiro que não saiba ler português, passando a mão no livro, vai ter os efeitos físicos, como falam as pessoas que estudam a parapsicologia. Vai sentir a energia racional sem saber ler ainda, mas vai pedir para alguém ler também depois, né? Porque é muito maravilhoso o que a pessoa sente. Doutor Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou que quanto menos a gente quer pensar, mais pensa. E quanto menos a gente quer olhar, e a gente mais olha. Por que isso? Que é uma atração que tem de alguma coisa? Porque a gente às vezes não quer pensar naquilo, mas fica aquilo lá na cabeça da gente martelando, e uma coisa que a gente não quer olhar, não quer ver, e acaba os olhos, parece que a gente é atraído por aquilo. Por que isso? Da outra vez, a professora Nádia leu um texto falando da parte do subconsciente, e o texto que complementa isso é O Caminho do Bem, onde o racional fala da parte do pensar, modo de pensar consciente, modo de pensar inconsciente e modo de pensar subconsciente. Cada um desses é subdividido em bom, mal e variante. E no total, nós todos temos 9 pontos bons, 9 pontos maus ou ruins, depois ele fala que mal, ruim, e 9 pontos variantes. E conforme a ligação desses pontos é que dá essa diversidade de modos de pensar do ser humano. Por isso, todos são dominados pelas irregularidades da sua própria natureza. E esse caso específico que você perguntou, Oswaldo, ele está lá textualmente, ele diz, predomínio do subconsciente mal, ou dos outros pontos, diz assim, né? E ele fala também o exemplo que a pessoa não quer, ela sabendo passa como quem não sabe. O texto diz assim, a pessoa sabendo passar como quem não sabe, porque aí não é lugar de puros, nem mundo de perfeitos. A resposta textual do racional superior. O filho quer acrescentar? Eu queria que a professora Nádia, com relação ao texto, né, que é o desencanto, fizesse realmente mais um clareamento, neste sentido, do que é
o livro Universo em Desencanto, quer dizer, o conteúdo de confiança que nós já temos e aquilo que a gente pode passar para as demais pessoas que buscam, não é mesmo? Que buscam clarear as suas mentes. Porfírio, o que destaca a cultura racional dos outros livros, o que faz com que o conhecimento racional seja inédito, seja uma novidade, é porque é uma cultura relacionada, ligada ao nosso mundo de origem, o mundo racional. Um conhecimento inédito que não saiu da mente de nenhum ser aqui da Terra, um conhecimento ditado por um habitante do mundo racional que tomou a forma humana, né, se materializou num ser, num habitante aqui da Terra, com o nome de Manuel Jacinto Coelho, que viveu entre nós 88 anos para nos brindar com essa obra maravilhosa. Um conhecimento cujas mensagens têm o poder de desenvolver o raciocínio do ser humano. E, através da leitura, o que torna a cultura racional diferente das outras culturas é que faz um tratamento fluídico através da leitura e a pessoa vai se equilibrando, os malefícios vão se afastando, os malefícios causados pelos fluidos elétrico e magnético vão se afastando da pessoa e a pessoa vai conquistando o equilíbrio, o bem-estar. Essa é a diferença entre a cultura racional e os outros conhecimentos. Não é seita, não é religião, não é doutrina, não é nenhuma filosofia. É um conhecimento que a pessoa pode ler dentro da sua própria casa, sem precisar frequentar lugar nenhum. E isso faz com que a cultura racional seja um conhecimento inédito, porque está ligado ao nosso raciocínio, um conhecimento que vem do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E, através da leitura, a pessoa vai conquistando o bem-estar, a alegria, né? O mundo está passando por essa crise horrível, física, moral, financeira, as pessoas se desentendendo, se digladiando, guerra em tudo quanto é lugar. E as pessoas estão sofrendo, estão procurando ajuda, estão procurando uma resposta para tudo isso que está acontecendo. E a cultura racional é um conhecimento que responde todas as perguntas relacionadas à origem da humanidade e a toda essa série de violência, tudo isso de ruim que está acontecendo no mundo. Cultura racional explica tudo isso. Ô, Nádia, aproveitando, só para tirar uma duvidazinha, então você quer dizer que esse livro, A Cultura Racional, ela traz solução para o ser humano, seja fisicamente, moralmente ou espiritualmente, é isso? A pessoa começa a melhorar gradativamente conforme vai lendo o livro Universo Desencanto, é isso, Nádia? Com certeza, porque a leitura trata. Conforme o professor Carlos falou agora há pouco, a cultura racional se resume em energia transformada em letras, palavras, textos. Então, a pessoa, todos os dias, fazendo a leitura, ela vai se tratando, ela vai recebendo essa energia pura através do livro, através da leitura, e esse é um tratamento que vai orientando a pessoa em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido moral e financeiro. A leitura faz essa organização, né? Ela transforma, ela proporciona esse equilíbrio. Professora Nádia, então, com a leitura do livro, quando todos lerem o livro, então nós viveremos num paraíso. Será um paraíso essa terra ainda? Com certeza. Todas as pessoas, quando todas as pessoas estiverem desenvolvendo o raciocínio, né, vão usar uma mesma linguagem, uma linguagem racional, vão raciocinar. E quem raciocina consegue entender de uma forma muito mais clara, né, de uma forma muito mais transparente, perceber onde é que está o certo, onde está o errado, né? As pessoas, através do raciocínio desenvolvido, vão se respeitar, vão se relacionar melhor, o mundo vai mudar da água para o vinho. Vão se amar mais, né? Porque está faltando no mundo é amor, né? Realmente, o que está faltando no mundo é amor. E a cultura racional, através do conhecimento, ela passa isso o tempo todo nas suas mensagens. O respeito, o amor, a solidariedade, né? Vai ser uma maravilha. Vai haver um entendimento geral de todos e de tudo.
do homem com a natureza, do homem com o homem, né? O homem vai viver em sintonia, vai viver em harmonia consigo mesmo, com o seu semelhante e com a natureza, porque a cultura racional proporciona tudo isso. Oswaldo, só para complementar, a questão é a ligação. A ligação do ser humano, da humanidade, com o campo de vida superior, que é o mundo racional. A leitura do livro é para promover este desenvolvimento individual para que cada um possa se ligar em cima. E aí a gente fica acima da matéria. Mas no outro programa nós podemos até esclarecer um pouco mais este aspecto, porque as pessoas às vezes não acreditam que seres de matéria possam ter a personalidade divina. Essa é a grande questão, que é o que nós precisamos. E a personalidade está na ligação. Quer dizer, Deus está dentro de nós. Na personalidade que a gente desenvolve. Mas é um tema para um outro vídeo. E você está esperando o quê para desenvolver o raciocínio? Conheça logo o Universo e Desencanto, Cultura Racional. Não perca tempo. Tchau.